Então, glória a Deus pela vida de vocês, né? Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. E está escrito em segunda carta de Pedro, aula de número 16. Já estamos caminhando já para o final do livro de Pedro, a epístola de Pedro, aula de número 16. Fica na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 11. Segunda carta, segundo escreveu Pedro, né? É comum alguns se referir a essa carta dizendo assim, segunda carta a Pedro, mas Pedro não escreveu para Pedro, né? Não tem como escrever para você mesmo. Então é segunda carta ou epístola de Pedro, tá bom? Tá certo? Então, para a gente às vezes se expressar de maneira correta, leiamos o que diz a palavra do Senhor. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá, no futuro ele aqui falando, também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negação o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Continuando, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades também de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícias e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Palavra do Senhor, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido e amado, diante da tua palavra, nós estamos aqui, Pai, e esses coraçõezinhos aqui, e também pela internet, põe sede e fome dessa palavra, Senhor, e faz aquietar de maneira que possam ouvir e compreender, de maneira que possa penetrar juntas e medulas até a divisão da alma e do espírito, e provocar desafios ao nosso caráter, para que sejamos melhores homens e mulheres de Deus aqui nesta terra, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Irmãos, primeira parte desse texto que nós estamos e acabamos de ler, ele traz uma particularidade que nós percebemos que algumas pessoas, mesmo tendo conhecimento da palavra do Senhor, tornaram-se descuidados
com respeito a este assunto. E ele começa dizendo assim: olha, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Pedro está se referindo a nós, a esse tempo agora. Percebam que está no tempo futuro. Haverá falsos profetas, falsos doutores. E hoje nós experimentamos essa triste realidade. Só que ele continua falando de tudo isso que vai acontecer, que as heresias vão achar lugar no meio do povo de Deus. E ele faz aqui uma advertência, que muitas dessas pessoas não estão atentando para isto. Irmãos, cada coisa que você vê pela internet, em igrejas chamadas e consideradas evangélicas, que você fica falando: meu Deus, é baseado no que isso que essa pessoa está fazendo? E um tempo desse eu vi um negócio, não sei quantos irmãos viram, mas disse que tinha um pastor que era tão poderoso, que aí tinha o palco aqui assim, o altar, né? E o pastor ficava aqui assim na parte mais alta, e aí os fiéis tudo aqui, com a boca assim para cima, e ele pegava um copo d'água e fazia bochecho, e eu soprava na boca dos fiéis. Quem viu isso? Eu vi também. Um outro é tanta coisa que eu acho que não vale a pena nem ficar falando aqui, mas para dizer o tanto de heresias que já invadiu as igrejas. E eu peço a misericórdia do Senhor. Olha, Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, para que de alguma maneira, conhecendo sim a tua palavra, o Senhor nos livre dessas desgraças que acontecem por aí, porque essas coisas são passadas, essas coisas são multiplicadas, e por fim, meus amados irmãos, isso traz escândalo. E os milagres, meia boca. O outro, a mulher na cadeira de rodas, e ele levanta ela, e a pessoa levantou ela, aí traz ela para cá, e a mulher foi andando, coitada, andando não, foi se arrastando, e ele orou, disse assim: ela vai andar, ela vai andar, ela vai andar, e aí soltaram a mulher caiu, e levanta ela, põe ela abraçada comigo. Aí abraçaram a mulher segura, você crê, você quer. Eu fico pensando, meu Deus, a cabeça daquela pessoa. A irmã Helena, me recordo do Márcio, né? O Márcio falava aqui: pastor, o que apareceu de gente aí, que ele era paraplégico, né? Ele trabalhava ali na frente, o que apareceu de gente aqui, pastor, colocando a mão na minha perna aqui, dizendo que eu ia andar, que eu ia andar, que eu ia andar, e ele muito tranquilamente dizia isso, deixava eles até orar e não sei o quê. Não que Deus não tem poder para fazer, mas é o jeito que as pessoas fazem isso aí, e dizendo que é em nome de Deus, e são heresias, são hereges, são pessoas que não respeitam a fé do outro, e através disso vem uma coisa, irmãos, que a Bíblia se refere, e que tem muita gente que está esquecido disso aí. Vêm os escândalos, através disso vêm os escândalos. E olha o que a Bíblia fala, diz assim: olha, as heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E quando é blasfemado o caminho da verdade, que se chama Jesus, amém, meus irmãos? Está escrito lá em Mateus, Evangelho de Mateus 18, de 6 a 7. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor se fora
que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra de azenha, ou a pedra de moinho, em outras traduções, e se jogasse no mar, nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mistério que os escândalos até vão vir, mas ai daquele homem ou daquela mulher, por intermédio de quem virá o escândalo. Meus irmãos, isso é muito sério. Tem gente esquecendo, achando, porque não caiu nenhum raio na minha cabeça, eu pratiquei escândalo mesmo, praticou escândalo, foi para a justiça humana, aí foi absolvido, e aí está tudo certo. Não está certo não. Cristãos, porque ganharam na justiça, porque tem coisa que é legal, mas não é moral, e o cristão, ele não anda na legalidade, ele anda na moralidade, nos princípios, amém, meus irmãos? Que excede a legalidade, ele anda nos princípios, né? E na moralidade, pelo menos deve. Então tem gente esquecida de que, provocando escândalo, trazendo heresia, esses mestres, esses doutores, que trazem essas coisas, que não tem a ver com a essência da palavra do Senhor, e aí pensam que vai ficar por isso mesmo, que escandalizam. Outro dia, uma colega de trabalho perguntou para mim assim: você é o quê? Qual a sua religião? Eu falei: eu sou cristão. Mas cristão como assim? Eu sou cristão denominado evangélico, porque eu creio no evangelho. Aí ela falou assim: mas você é daquelas igrejas chique? Eu falei: não. eu não sou chique, a igreja vai ser chique. Eu não sou daquelas igrejas ricas. Eu falei: rica da graça, amém, irmãos? E eu estava entendendo o que a pessoa estava perguntando, mas eu estava dando uma de João sem braço, para ver até lá onde a pessoa ia. Mas é esse conceito que o povo está sendo de nós, por conta dos hereges, por conta dos doutores, aí que se dizem doutores, que ensinam heresias, ensinam coisas erradas, ensinam práticas que não tem nada a ver com a essência do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso, então somente isso. Prosseguindo aqui, essa segunda parte: e por avareza farão de vós negócio com palavra fingida, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Irmãos, essa questão de mercadejar a palavra do Senhor, começar a ganhar dinheiro, sabe? Entrar nos cofres, não da igreja, mas do bolso da pessoa, e mercadejam mesmo. Outro dia, não sei quem foi que me falou que um fulano de tal, uma fulana estava cobrando R$180 por uma oração. Superfaturada a oração, né? 180. Aí eu até brinquei, eu falei assim: 180 se for individual, se for em grupo, faz uma promoção de 250 para o grupo todo. A coisa está desse jeito. De graça você recebeu, de graça dai. É o que diz a palavra, amém, meus irmãos? E por que estão fazendo isso? E tem gente que está bem, meu irmão, está bem financeiramente, porque está cobrando, e um povo que se senta para aprender, não está aprendendo nada nesses lugares, e está caindo nessas arapucas religiosas. Tem igrejas que são verdadeiras loterias. O objetivo da igreja, irmãos, é ensinar, é edificar, é pregar o evangelho de Jesus, amém? Por isso que eu digo às pessoas quando estão chegando aqui, quando eu recebo eles no gabinete, uma das coisas que eu falo, e vou falar naquela reunião que teremos com todo mundo que está chegando, eu falo assim: olha,
a coisa mais importante que você deve procurar aqui é palavra. Se tu não encontrar, não fica aqui não. Eu não tenho medo de falar isso. Escola bíblica, pregação, estudo, todas as atividades da igreja têm que estar fiadas na palavra do Senhor, tem que estar abalizada na palavra do Senhor. E ele diz aqui assim: olha, alguns vão mercadejar, vão vender, e tem uns que estão barateando demais, que não falam, só falam aquilo que o povo quer ouvir. Virou um coach, não é mais um pregador, alguém que fala para animar, para nada de errado no positivismo, mas isso não pode ser algo que está sustentando a tua vida, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, sem você estar vendo. Amém, meus irmãos? E a própria Bíblia diz assim: olha, eu não chamei vocês para viver pelo que vocês estão vendo, não. Vocês foram chamados e chamadas para viverem pelo que vocês creem. Sim, isso é palavra verdadeira, isso sustenta, isso nos ajuda em momentos de crise, isso nos dá respaldo. Por isso, também está escrito, segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Paulo estava se defendendo. Pense num povinho complicado, pessoal lá de Corinto. Paulo escreveu uma carta, resolveu não. Ele escreveu a segunda carta. Entendeu por que ele escreveu a segunda carta? A primeira tinha tanto assunto que não deu na primeira. Aí ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. E você sabe do que ele estava se defendendo aqui? Porque estavam dizendo assim: olha, esse Paulo que era perseguidor do Evangelho, agora esse camarada, ele é espertinho, ele entrou nessa aqui, porque ele quer ganhar uma grana, ele quer fazer alguma coisa aqui. E começaram a falar mal de Paulo. E Paulo disse assim: olha, nós não somos assim não, como determinados grupos que mercadejam o Evangelho, não. Esse Evangelho que salva, Evangelho que transforma, Evangelho que resgata da sarjeta, Evangelho que tem esse poder de glorificar o nome do Senhor e de transformar vidas. Amados irmãos, façam um teste das suas próprias vidas. Paulo, escrevendo uma de suas cartas, diz assim: olha, verifica se tu está na fé ainda, se tu de fato está na fé. Verifica se algum vício já não está tomando conta da tua vida. Como, por exemplo, falar mal dos outros. Quem fala de vício, o pessoal pensa em cachaça, cigarro, maconha. Mas falar mal da vida dos outros é um vício que mata outras pessoas. Viu? É mortífero. Diz que é como uma centelha que incendeia uma plantação. E diz que uma língua que não tem, que ninguém vigia nela, ela é inflamada pelo inferno. Onde é que está isso, pastor? Lá no livro de Tiago, carta de Tiago. Procura lá, que está lá. Se alguém refreia a sua língua, esse é homem e mulher forte e poderoso, viu? Sabe aquela pessoa? Eu não sei quantas pessoas já presenciaram essa situação. Chega alguém falando blá 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 blá, e você fica caladinho, só ouvindo. Fica caladinho. Daqui a pouco a pessoa se toca e sai de fininho, porque não tem assunto quando se trata de falar mal dos outros. Fica sem assunto você. Fica olhando para a cara da pessoa com cara de paisagem. Daqui a pouco ela se toca, se cala e vai embora. Porque essa pessoa, essa língua dessa pessoa é inflamada pelo inferno. Mas pastor, eu conheço gente crente. Então, que faz isso. Irmãos, o nosso Deus não criou robôs.
A Bíblia diz assim: aquele que me busca, encontra. Amém? Aquele que estuda, que cava, que vai encontrar mais. Tem um pastor, cabelinho branco. Eu chegava, ele estava com, sabe aquela lupa? Uma lupa desse tamanho. A Bíblia já tinha a letra enorme e ele colocava a lupa assim. Ele já não estava enxergando mais nada. E eu falava: está garimpando aí, né? Estou garimpando. Ele era daqui, muitos anos atrás. E eu ficava olhando assim: meu Deus do céu, os óculos já não estavam dando, ele comprou uma lupa desse tamanho. Irmãos, isso é saber o valor que tem e o poder que tem essa palavra. E Paulo disse assim: olha, não devemos, e eu não mercadejo não, e você e eu também não devemos mercadejar. E Pedro está dizendo assim: olha, isso aí tem a ação de Deus contra isso aí. Diz que não dormita nem dorme aquele que está olhando isso aí. Uma hora isso vai dar problema para quem é assim. E o Senhor disse assim que ele não perdoou nem os anjos que decaídos, que queriam assumir o lugar dele lá nos céus. Viu? Quando ele diz assim, não é que ele não deu oportunidade não, viu, irmãos? Tem gente que abusa da paciência de Deus. Quantas vezes na palavra de Deus, cuidado com a língua, não faz isso, olha os vícios, não sei o quê. E a pessoa vai endurecendo o coração, está nem aí, faz ouvido de mercador para Deus. Aí ele fala aqui, irmãos, de Sodoma e Gomorra. Quantas vezes Sodoma e Gomorra ouviu, né? Teve oportunidade, né? Quantas vezes? Não foi assim, chegou e foi queimando, não. Não mercadejando a palavra. E para finalizarmos, queridos irmãos, a última parte do texto assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Olha aí, tá? Essas práticas. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícias e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar ninguém, blasfema todo mundo, não tem receio, é isso mesmo, se quiser é assim, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. E ele disse assim: olha, vocês vão ver a diferença, vocês vão ver a diferença, porque Deus reserva esses que têm essa prática, reserva correção, como reservou para Sodoma e Gomorra. Uma particularidade sobre Sodoma e Gomorra, lendo um livro, até um livro de história geral, sabe, que não tinha nada a ver com religiosidade, eles descobriram de fato que tinham algumas coisas lá nesse espaço geográfico onde ficava Sodoma e Gomorra, né? Que de fato tinha umas coisas lá que identificava que aquele lugar ali tinha acontecido um negócio assim, que muita coisa tinha queimado e que ainda tinha coisa ali que identificava aquilo que aconteceu de fato. E eu fiquei pensando, Deus é tremendo, Deus honra a sua palavra. Por isso creia, meu irmão, creia no que está escrito na palavra do Senhor. Se o Senhor diz assim que vai ter punição, vai ter punição. E a gente precisa temer a Deus, não de ter medo, mas de respeitá-lo. Amém? Para finalizar, Malaquias 3, 17 a 18, Deus faz a diferença sim, viu? Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Temos ouvido muitas mensagens, Deus tem colocado no meu coração algumas mensagens, daí eu estou trazendo para os irmãos, não é? Muitas mensagens assim que nada, tem nada a ver, tem nada a ver. Hoje eu estava vendo o depoimento do rapaz que sempre
que sempre falo dele aqui, o JA, o cara tá uma mulher escritinho. Quando eu olho aquilo lá, eu falei, Jesus, e dando depoimento, dizendo assim, que abraçou a verdade dele. Mas quem é verdade? A nossa verdade? Quem é a tua verdade? E é essa verdade que é uma pessoa. E ele repete assim, eu agora, mas pastor, se eu fico assistindo, eu assisto. Não fique dentro dessa bolinha aí não, viu? Veja o que está acontecendo ao seu redor. Tem criança entrando nas escolas e tirando vida de professora. Tem adulto entrando nas escolas com a machada e matando crianças. Deus tenha misericórdia dessa geração. E Deus nos chamou para ser luz, para ser sal. Isso tem que mexer com o povo de Deus. Isso tem que ter um sinal. Isso tem que fazer com que nós venhamos mais na casa do Senhor, pedir a misericórdia do Senhor por este mundo aqui pertinho de nós. Hoje os meus netos não foram para a escola. As escolas por aí está tudo um tumulto danado. Professoras e professores. E não é só nessa área que o negócio está pegando não, irmãos. Você vai lá no Rio Grande do Norte, uma cidade linda daquela, está se acabando em terrorismo, em fogo. Quem devia fazer alguma coisa, está fazendo nada. São Paulo está parecendo uma praça de mendigo lá na região central de São Paulo. Está o povo tocando fogo também. Percebe-se que os governos não sabem mais o que fazer. Que a solução não está de tirar, varrer. A solução está em tratar a necessidade e a falta que o ser humano tem de Deus. É esta a solução. É esta a solução. Mas ninguém pode mais falar de Deus como poderia. Já não pode mais falar dentro das escolas. Daqui a pouco não pode mais falar no trabalho. Você não pode expor a sua posição. Você é hétero? Então fica caladinho aí, viu? Tem que respeitar o outro que não é. Respeito é bom e todo mundo gosta. Mas eu não poder expressar a minha posição, você não pode falar não. Não pode não. Mas podem falar de você, viu? Pode chamar você de fanático. Pode dizer que você vai para dar dinheiro para pastor. Pode dizer um monte de coisa de nós. Que a gente está oprimindo, está impondo. Países ao nosso redor, alguns já não podem mais pregar em praça pública. Ultimamente, isso está sendo julgado lá no Congresso. Ultimamente, a última é que, assim como você não pode falar mal, não pode em termo, né? Não pode blasfemar contra Deus, você também não pode falar mal do diabo. Viu? Você que dizia, que você dizia, como é que se diz? Ripa lá para trás, né? Você não pode mais repreender, não. Daqui a pouco, dentro das igrejas, ninguém vai poder estar repreendido em nome de Jesus, não. Viu? Mas é isso, tá? E Pedro está dizendo assim, olha, haverá dia em que o negócio vai ser assim. E eu digo para os irmãos, domingo passado nós pregamos, desperta tu que dorme. Deus fez um movimento aqui domingo passado que eu não queria nem ir embora. Deus fez um movimento tão maravilhoso aqui. Mas isso é para que nós possamos abrir os nossos olhos, viu? Ficar bem atentos, porque os dias são maus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, por gentileza, e vamos orar, encerrando. Amém? Hoje eu passei só 2 minutinhos. Está ficando melhor, né?
Deus bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Por esses amados irmãos, eu peço que eles voltem para casa, e eu também vou para minha casa, nós possamos voltar para casa em paz e em segurança. O restante de semana também na Tua presença, que no domingo estejamos aqui na escola bíblica, que estejamos aqui no culto à noite de ceia. Ó Deus bendito, Deus eterno, te peço por quem está aqui, por quem está pela internet, que igualmente sejam alcançados pela Tua misericórdia, pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Estarei à porta me despedindo dos irmãos. Uma ótima semana para os irmãos.